Olá! Quando você vai comprar um livro, diz o ditado popular que não devemos julgá-lo pela capa. Na realidade, nós temos que avaliar ele como um todo. O livro nada mais é do que uma apresentação. Eu tenho aqui o slide de capa, o slide de entrada. Eu vou ter uma resenha. Eu vou ter aqui no livro, quase todos eles têm um sumário ou um índice dos assuntos que ele vai abordar. E temos várias informações, incluindo a contracapa. Esse livro aqui chama-se A Cabeça de Steve Jobs, de Leander Kenny, recomendo a leitura. E vamos falar um pouquinho sobre o tema da aula de hoje. Nós vamos falar hoje sobre tipografia, sobre letras. Então, o que acontece? A tipografia ela é fundamental para chamar a atenção do seu público. Observa que no livro você tem aqui um título, você tem subtítulos, que aqui no caso está identificando o autor. Eu vou ter textos menores aqui atrás, então cada um deles usa um tipo de letra. Dependendo do tipo de letra que você usa, você pode ter uma leitura ou uma não leitura do que você está apresentando. Então é fundamental você tomar cuidado com isso. Como eu gosto de contar historinha, eu vou contar a historinha de um produto que todo mundo conhece. Eu não estou fazendo propaganda dessa marca, até porque existem concorrentes tão bons quanto. Mas como ela é tradicional, vale a pena falar. Um produto lançado no século XIX, que foi importado pelo Brasil até 1930, um amido de milho, esse que está aqui. Nesta primeira embalagem, você pode observar que ela está escura, quase não dá para ler muita coisa, ocupa muito espaço de texto e isso dificultava a visão de quem fosse ler, ainda mais que ela era importada. Nesse rótulo dá para perceber que está até escrito República dos Estados Unidos do Brasil, para você ver como é que o negócio é antigo. Esse nome só mudaria em 67. O problema é que quando ia fazer uma propaganda desse produto, a pessoa sofria, porque você colocava o título principal do produto, você pode ver em destaque, dá para perceber, e o resto do texto era simplificado com linhas. Então não era bem viável. Atualmente, esse produto está desta forma. Isso é uma forma de você ter uma visualização do seu produto. O que nós vamos ver na aula de hoje? Como nós vamos estar vendo tipografia, é importante que você conheça o que é fonte de caracteres. Muita gente confunde letra com fonte por causa dos computadores. Mas o negócio vem um pouco antes. Então nós vamos estar mostrando isso aí para vocês. O que é uma letra cursiva, o que é uma letra com serifa, sem serifa, o que é uma tipografia, por que é caixa alta, por que é caixa baixa, quando deve usar. E nós vamos estar dando alguns exemplos de apresentação de textos em propagandas, porque a propaganda também não deixa de ser uma apresentação. Esse curso não é somente para ensinar PowerPoint ou para ensinar programas equivalentes, é para ensinar a apresentação, para você pensar em apresentação. E é o que nós vamos estar vendo nesse vídeo, tá ok? Então vamos às aulas. Vamos conhecer as palavras tipo, caractere e fonte. Tipo e caractere vem do grego. O tipo vem do grego typos, que quer dizer marca, impressão e modelo. Caractere, que é sinônimo, tipo, natureza e caráter. De origem latina, nós temos a palavra fonte, que é o suprimento, a origem, o fornecedor. Quando você pensar em fonte de caracteres, é exatamente isso, é o suprimento, a origem daquele tipo de letra, daquela impressão que você vai utilizar com aqueles desenhos que você vai utilizar. Sistemas de escritas. Existem mais de 100 sistemas, dos quais quase 100% das palavras vêm de 9 alfabetos.
Os principais alfabetos têm uma origem comum. O alfabeto fenício, no mar Mediterrâneo, que o início da escrita, que define história e pré-história, está no surgimento da escrita pelos sumérios na Fenícia. Por isso nós vamos encontrar semelhança no desenho de suas letras. Nessa imagem você está vendo que nós temos o alfabeto grego, latino e cirílico. Todas essas letras, cada uma que tem um nome em seu alfabeto, se baseia na palavra Aleph, que quer dizer boi. A letra A, como nós conhecemos, é um boi virado de cabeça para baixo. Bom, uma coisa que é interessante falar é que antigamente as impressoras usavam tipos móveis de caracteres, que eram organizados em nichos. Esses tipos eram carimbos metálicos que você ia agrupando para montar palavras, e essas peças, esses tipos, eram guardados em umas caixas de madeira divididas em nichos. O que chamamos de caixa alta se refere ao fato de colocar na parte superior dessa caixa todas as letras maiúsculas. Na caixa mais abaixo, tínhamos as letras minúsculas, que era chamada de caixa baixa. E nessa região também ficavam algumas placas para espaçamento entre as palavras. As vogais acentuadas ou com sinais diacríticos, além de alguns sinais de pontuação e letras romanas, ficavam ao lado da caixa alta, no canto superior direito. Algarismos e outras consoantes minúsculas, junto com outros sinais de pontuação, caracteres especiais, material de espaçamento, que é chamado de material branco, também eram colocados nesse nicho. Toda apresentação, seja ela utilizando um aplicativo como o PowerPoint, como o Impress, como o Google Presentation, capa de livro, rótulo de produtos, cartaz de propaganda, precisa ter cuidados com o uso do texto. Aqui nós mostramos uma propaganda dos anos 1950 de um pequeno carro italiano que foi licenciado no mundo todo e no Brasil ficou conhecido como Home Isetta. Observe o seguinte, a propaganda está colocada em um jornal, uma revista, uma propaganda para um meio impresso, é uma apresentação do carro, né? Então o que você identifica de imediato? As ilustrações do veículo e da menina na gaiola e os textos que estão maiores, os títulos. Se apresentarmos essa propaganda em uma projeção, você colocar essa propaganda projetada num quadro, os elementos maiores serão visualizados e os menores não. Observe a tipologia da palavra home e da palavra iseta. Dependendo do seu público, ele não irá entender a segunda grafia. A palavra iseta está estilizada, está como se fosse manuscrita. E isso, a uma certa distância, pode causar estranheza a quem está assistindo. Esta apresentação hipotética ocorre sempre com muita frequência. Eu já assisti isso várias vezes em vários lugares. Como na propaganda anterior, percebemos alguns elementos mais visíveis, que são os títulos maiores, mas é impossível de você ler a uma certa distância os textos menores. E como tem uma grande profusão de caracteres divididos em vários blocos de texto. Agora atente para as imagens. São dois veículos enferrujados. Algumas pessoas poderão identificar o veículo, o modelo e o fabricante do carro, mas a uma certa distância vai haver dificuldades. Inclusive, esse vai ser o tema da nossa próxima aula. Tipos de letras. A maioria das fontes possuem duas famílias, com e sem serifa. As duas formas, elas são ótimas para colocar em títulos, letras grandes, que você não vai ter perda de informação. O problema é quando você coloca em textos pequenos. A fonte com serifa provoca no leitor, independente do tamanho, pode ser uma letrinha muito miudinha, uma linearidade de leitura. Ela não gera fadiga visual. Em geral, essas letras são amplamente usadas em impressos, como livros, jornais e revistas,
As mais conhecidas na atualidade nasceram de letras usadas em jornais, como Times, Times New Roman, Courier New e Garamond. Existe uma infinidade delas de vários modelos. A fonte sem serifa para textos com tipologia pequena é de difícil leitura, se não tiver um espaçamento entre as linhas. A maioria dos contratos se torna complicado não pelo tamanho da letra, mas pela forma como essa letra flutua na sua leitura. Quando lemos um texto, a visão pula de linha, gera uma fadiga visual e permite erros de leitura. A sem serifa, ela é indicada para títulos grandes e para textos que têm que ter essas linhas afastadas. Para isso, a Microsoft criou a Calibre, que ela obriga um distanciamento de linha. Mas existem outras fontes do gênero ainda usadas, como a Arial, a Helvética e a Century, por exemplo. Além da tipologia tradicional, podemos contar com uma tipologia artística. Essas fontes podem ser utilizadas, embora seja um problema. Por que é um problema? Em uma apresentação feita no seu computador, você vai ver uma letra que você escolheu, artística, bonitinha. Você quer apresentar porque é o tema da sua apresentação. Mas quando você vai utilizar um computador que não é o seu, essa fonte, esse grupo de letras não está instalado no computador. Ou você instala no computador que você vai apresentar, ou leva seu computador de casa, ou você utiliza a transformação dessas letras, desse corpo de texto, numa imagem e coloca na sua apresentação. Falando em imagens, usar uma fonte preenchida com uma fonte de imagem é bem interessante. Em primeiro plano, eu tenho ali a fonte com a paisagem de praia. Em segundo plano, eu tenho um fundo preto. O que acontece? Você pode, dependendo da cor do fundo, da cor do seu segundo plano, você causar um erro de leitura. Então, esse é um negócio que você tem que saber trabalhar bem. A aula que vem eu vou estar explicando isso. Outro problema é a inserção do texto sobre o fundo, que reforça a explicação anterior. Você vê só, eu agora coloquei a praia por completo, coloquei uma moldura imitando a letra que estava anteriormente e mantive o preenchimento anterior. Quase não dá para ler. Então, usar esse tipo de fonte numa apresentação tem que ser feito com muita cautela. Apenas uma breve informação. Quando pensamos em uma apresentação, o texto tem que ser leve. Aqui eu estou apresentando um modelo de como vai ser as nossas próximas aulas, explicando a questão do estilo de texto. Observa o seguinte, a princípio, quem estiver querendo fazer já uma apresentação, no máximo, gente, 5 linhas por slide, 5 linhas por cada formulário desses. Quando você coloca muita informação, você perde. Lembre-se daquela propaganda do Romizeta. Você só vai ver o carro e os títulos, não vai ler o texto. Na próxima aula, a gente vai estar vendo a diferença de informação entre o primeiro plano e o segundo plano. O primeiro plano também é conhecido como foreground e o segundo plano como background. A diferença que você pode ter entre um e outro pode facilitar, melhorar ou prejudicar a sua apresentação. Nós vamos estar revendo um pouco a questão de luz, cor e sombra, só que de uma perspectiva mais prática, ok? Até lá!